Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, um prazer tê-los aqui. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu vim conversar com vocês sobre chefia e liderança, algumas das diferenças, similaridades e características. Gente, a chefia é aquela pessoa que supervisiona, que faz com que as funções de cada membro sejam executadas da melhor maneira possível, que faz um plano para a execução de um projeto. Mas nem sempre essa chefia é um líder. Mesmo que você não seja uma chefia no ambiente de trabalho, por exemplo, chefe do seu departamento, é bem provável que em algum momento, em alguma esfera da sua vida, você exerça sim a postura, a posição de líder, seja na sua casa, com seus filhos, seja na sua comunidade. Inclusive as crianças, quando elas se reúnem para brincar, a gente sempre vê que tem um que se destaca um pouco, que é o que decide as regras do grupo, que define a função de cada um no grupo de brincadeiras. E aí, dependendo de como essa criança se comunica, de quão carismática ela é, os outros vão fazer o que ela quer ou não, ou vão se rebelar contra ela. Mas se ele é um líder inspiracional, inspirador, vai funcionar muito bem. Então, qual é a diferença, gente? Quais são essas características? Nem todo chefe é líder. Como eu disse, o chefe ele tem a função determinada de fazer com que cada um faça a sua parte, cada um execute o seu papel dentro do grupo. O líder vai além. O líder serve como modelo, ele tem a função de inspirar. Geralmente ele tem uma visão, ele tem o seu porquê bem estabelecido. O chefe, ele sabe o que fazer e como fazer, espero que saiba, mas o líder, ele sabe o porquê. Gente, teve um psicólogo no início do século XX chamado Kurt Lewin. Ele era polonês, mas ele estudava na Alemanha. Só que ele deixou a Alemanha em 1933 para se mudar para os Estados Unidos, porque ele era judeu e o partido nazista estava tomando conta da Alemanha na época. E ele achava muito interessante, chamou muito a atenção dele o fato que muitas pessoas do bem, pessoas de boa índole, entravam, participavam do partido nazista. Então ele ficou intrigado porque como essas pessoas não viam, né, que era uma coisa não tão humana, não nada humano, né? E o Kurt Lewin foi o primeiro psicólogo estudioso a investigar como o indivíduo se comporta dentro dos grupos. E ele ficou muito famoso a partir de um estudo que ele conduziu com uma população maior. Ele estudou 3 diferentes grupos, que um deles, o primeiro deles, foi o laissez-faire, que é um termo em francês que quer dizer deixa solto, deixa largado assim, rolar. E no grupo do laissez-faire não haviam muitas regras, o líder era como um integrante do grupo, não havia uma estrutura, todos os membros do grupo tinham opinião, podiam decidir como fazer as coisas, as atividades, e era bem assim, direitos iguais, todo mundo tinha o mesmo valor dentro do grupo, não tinha, o líder era como um integrante, como eu já disse. No segundo grupo, que era o da democracia, o líder permitia que os integrantes do grupo opinassem, contribuíssem com as suas ideias, com as suas escolhas, mas havia uma estrutura, dentro de um limite, havia uma estrutura, uma série de normas para serem seguidas e um contexto que era para ser seguido para atingir o objetivo do grupo. E o líder tinha a função de dar apoio, de dar suporte, de dar orientação para os integrantes do grupo. O terceiro grupo era o autoritário, o grupo da ditadura, no qual as regras eram estritas, eram bem estabelecidas, cada integrante do grupo tinha que seguir as regras e não tinha opinião, não importa se algum integrante do grupo quer fazer diferente, as regras são rígidas para todo mundo. No final, ele concluiu, que hoje a gente já sabe, né, felizmente, ele concluiu, que o grupo laissez-faire, eles se desmotivavam muito facilmente porque eles não tinham estrutura, eles não tinham um modelo, uma pessoa para se inspirar, uma estrutura, então eles não ficavam meio perdidos e não funcionavam muito bem, não produziam. O grupo da ditadura também não foi muito bom, eles fizeram os objetivos, eles atingiram as metas, mas eles se limitaram muito na questão da criatividade, porque eles não podiam ter opinião, então eles ficavam muito engessados
para trabalhar, para produzir. No entanto, o grupo da democracia, eles se sentiam mais valorizados, eles se sentiam mais estimulados e era o que produzia melhor, é o que funcionava melhor. Claro que a democracia dá trabalho também, porque é difícil atender as necessidades e os desejos de todo mundo, mas por isso que tem que existir uma norma, uma estrutura para ser seguida. Mas felizmente a democracia é o grupo, é a forma de liderança mais comum hoje em dia. Então, gente, eu também ouvi uma entrevista com o Tom Bilyeu, que ele é um dos cofundadores de uma empresa muito grande de nutrição, que é a Quest Nutrition, e também de um programa chamado Impact Theory. E ele é um líder, assim, ele é tem muito sucesso no empreendedorismo, no negócio dele. Essa empresa é muito grande nos Estados Unidos. E ele, nessa entrevista, ele falou que como ele fazia para escolher, para selecionar pessoal capacitado para trabalhar na empresa dele. Eu achei muito interessante. Ele disse que no começo as pessoas entrevistadas ficavam muito nervosas de serem entrevistadas por ele, porque ele era o diretor da empresa, então elas ficavam intimidadas. Aí ele mudou a forma de entrevista, ele começou a ele ser entrevistado, ele dizia pro candidato ao emprego: você me entrevista, faça as perguntas, por que eu devo empregar você, para você saber se essa é a empresa que você quer trabalhar. Aí a pessoa questionava o que você tem para me oferecer, como essa empresa pode ser valiosa para mim. Então ele conseguia dessa maneira fazer com que a pessoa relaxasse e ver o real objetivo. E ele disse que mesmo que aquela pessoa pudesse potencialmente se tornar um competidor dele no futuro e montar uma empresa na mesma área da nutrição, ele dava emprego, porque ele sabia que essa pessoa estava motivada a aprender e que ele não era que ele tivesse a intenção de ter mais competidores na área dele, mas ele sentia que o fato, por exemplo, de ele ficar guardando o conhecimento dele e não compartilhar era produtivo para a empresa dele. E eu achei super interessante, porque geralmente a gente pensa ao contrário, né? Se eu sou uma professora de inglês, por exemplo, eu tenho uma escola de inglês e os professores que eu contrato saírem da minha escola e forem abrirem a própria escola de inglês deles, eu vou talvez me sentir afrontada, porque eu penso que eles estão me traindo, eles aprenderam comigo e estão usando. Mas se eu ver isso como eles aprenderam comigo, eu os inspirei, vai ter sempre lugar no mercado para mim. Porque eu não vou estar me limitando, pensando que eu tenho que ser a única. Porque a concorrência também, isso é importante, gente. A concorrência, a variedade é que faz a gente se empenhar mais, a gente melhorar o nosso game, né? Porque a gente sabe que tem uma competição ali, então a gente tem que mostrar o melhor. Ele também falou, não foi ele que falou, desculpa, foi o Simon Sinek, falou muito sobre a relação entre a Microsoft e a Apple. Ele disse que a Microsoft, não o Bill Gates, ele mesmo, mas os diretores da Microsoft, eles estavam muito preocupados em bater a Apple. O foco deles era ser melhor que a Apple. E a Apple, no entanto, não estava focada em bater a Microsoft. A Apple estava investida em ser a melhor, proporcionar a melhor experiência para os clientes. E essa é uma coisa muito importante. O Steve Jobs, ele não, a visão dele, ele não queria ser, para trabalhar na Apple, você tem que saber que a minha visão, o meu objetivo é ser milionário. Não, a visão, a filosofia do Steve Jobs era proporcionar a melhor experiência em termos de tecnologia, é fazer um produto, é criar sempre um produto que além da nossa imaginação. E ele conseguiu, né, gente? Então, o Steve Jobs levava isso muito a sério. As pessoas, para trabalhar na Apple, elas tinham que ser apaixonadas pela inovação, pela delicadeza, pelo detalhe. Então, a filosofia da Apple, do Steve Jobs, era muito assim certa. Então, realmente quem estava alinhado naquele objetivo, por isso que a Apple tem o sucesso que tem. Enquanto que empresas que estão preocupadas muito no ganhar dinheiro, no sucesso financeiro, e não tem uma visão, não tem um porquê,
não têm tanto sucesso e são mais vulneráveis também às crises financeiras. Gente, mas assim, se eu não sou um empreendedor, se eu não tenho meu próprio negócio, como eu transfiro isso para o meu cotidiano mais simples? Por exemplo, se eu explico para o meu filho, como os pais de antigamente, né? Espero que sejam só os de antigamente, que a criança questionava, ai, mas por que não? Por que eu não posso fazer isso? Aí o pai ou a mãe respondiam, por que não? Não tem que responder. Esse é um modo autoritário, né, gente? Aquela criança quando crescer, ele vai se rebelar, porque ele não vai saber o porquê que ele está sendo obrigado a fazer as coisas como os adultos dizem para ele fazer. Agora, a criança que cresce no ambiente da democracia, que ela tem umas normas para seguir, sim, ela tem uma estrutura, mas ela tem apoio, ela é ouvida, ela é valorizada, e o líder, o pai ou a mãe ou o cuidador de um modo geral, tem bem estabelecido o porquê, ela vai se desenvolver de uma maneira muito diferente. Ela vai, quando ela perguntar, mas mãe, por que eu não posso ficar acordado até a meia-noite? A mãe, no caso, a mãe responder, porque eu tô dizendo que você tem que ir pra cama agora. Aí não vai funcionar. Agora, se a mãe explicar porque é mais saudável, que você tenha um horário de sono adequado, porque a criança cresce melhor durante o sono, o cérebro descansa, porque é beneficial para a saúde, enfim. Qualquer que seja a sua explicação, ela tem que fazer sentido, ela tem que dar valor para dar suporte para o que você está dizendo. Então, gente, esse é o meu convite de hoje. Pense no seu porquê, a sua motivação. Um exemplo pessoal meu, que eu sempre gosto de dar um exemplinho pessoal, né? Talvez seja o meu ego, mas é que é mais fácil para mim falar de mim. É a minha questão, a minha motivação para compartilhar esse material que eu compartilho com vocês. Então, eu poderia dizer que a minha motivação é que eu divulgue o meu trabalho e que eu possa ter mais clientes, e como terapeuta ou como professora de yoga, enfim. Mas, se o meu objetivo for a expansão do meu profissionalismo e, consequentemente, das minhas finanças, que isso também é importante. Eu não estou dizendo que não é importante. É importante a gente ter esses objetivos claros. Mas o meu objetivo maior, primordial, na realidade, e agora eu tomo a oportunidade para compartilhar com vocês, é inspirar, motivar, colaborar de alguma maneira, menor que seja, para algum tipo de crescimento, para algum pouquinho da expansão da consciência de cada um. Das pessoas, claro, que se identificarem com o meu trabalho, com a minha mensagem, que óbvio não vai ser todo mundo, mas tudo bem. Mas se eu atingir alguma pessoa, uma pessoinha, já tá bom pra mim, entende? Então, quanto mais o meu porquê seja claro na minha cabeça, melhor pra mim, mais chances de expansão eu vou ter. E, gente, sejam líderes. As pessoas estão sempre, como nós falamos anteriormente no vídeo sobre como impactarmos através da nossa palavra e da nossa energia, das nossas ações. Quando a gente toma essa consciência do que a gente fala, do que a gente motiva, do nosso porquê, as pessoas também estão, na nossa volta, também estão absorvendo isso. Isso é a imagem que a gente está refletindo para o mundo e reforçando para nós mesmos, tá bom? Então essa é a minha mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. E até a próxima, gente. Super beijo!